fique no Brasil. Agora, é claro que os adversários do Flamengo não vão torcer para que ele fique no Flamengo. Mas é um grande jogador e será que o Flamengo convence ou bota dinheiro e consegue ficar com o Pedro aí para a sequência do campeonato? Prieto, o Pedro é um jogador especial. Ele é um atacante diferente. Ele oferece ao seu time, seja qual for, algumas virtudes que jogadores que vestem a camisa que ele veste e fazem a função que ele faz não oferecem. Para o tamanho que ele tem, ele é muito móvel, muito habilidoso. Dá para chamar o Pedro de um jogador driblador, embora ele não seja esse cara do 1 contra 1, mas é muito difícil marcá-lo, é difícil tomar a bola dele. Ele passa a impressão de ter um prazer nesse enfrentamento com o seu marcador. E, claro, é muito perigoso pelo alto, excelente finalizador de curta e média distância. É um jogador, como eu disse, diferente. Então, em tese, o Flamengo deveria, na minha opinião, fazer tudo o que estiver ao seu alcance para contratá-lo em definitivo, mantê-lo no Brasil. Talvez a prorrogação de um empréstimo, que é uma situação muito mais complicada, porque envolve o aceite da Fiorentina. Agora, é nessa situação, entre tantas outras, mas é nessa ocasião que a questão da pandemia, o problema da falta de receitas, que prejudica até um time que, do ponto de vista financeiro, está muito bem posicionado, como é o caso do Flamengo, e todo mundo sabe disso, para investir, para pagar altos salários, para repor a perda de jogadores importantes, de uma comissão técnica que saiu, como foi quando o Jesus decidiu voltar a Portugal. O Flamengo está muito bem posicionado para tudo isso, mas estaria muito melhor posicionado se nós não estivéssemos vivendo tudo que estamos vivendo no que diz respeito à Covid-19. Então, talvez o Flamengo não consiga fazer um esforço tão grande quanto poderia fazer em outro contexto. E não sei que tipo de decisão será tomada. A minha impressão é que o Pedro já mostrou não só que pode ser titular no Flamengo, como deve jogar na seleção brasileira, por tudo aquilo que ele oferece de problemas para o seu adversário. E o Flamengo deveria fazer, como eu falei, o que estiver ao alcance para ficar com ele. Pacincani. Bom, Preto, eu acho o Pedro muito bom jogador e o momento dele é fantástico. O caso do Pedro se assemelha com o caso do ano passado do Gabigol. E teve uma temporada esplêndida, o Flamengo fez um grande esforço para contratá-lo. O problema é o seguinte, o ano do Flamengo, assim como de qualquer equipe no planeta, foi um ano de muita dificuldade financeira por causa da pandemia. O Pedro custa 14 milhões de euros. O que o Flamengo propôs à Fiorentina é que nos próximos 3 anos, em parcelas semestrais, ou seja, 2 parcelas por ano, o Flamengo divida esse valor, né? Então, 14 milhões dividido em 6 parcelas iguais. É um valor pesado, 91 milhões de reais aproximadamente? Claro que é muito caro para um clube que dependia demais de sua arrecadação, das receitas do futebol desse ano, de público e tudo mais, para que as coisas girassem favoráveis ao clube, sócio-torcedor, enfim. Aí a gente vai colocar uma série de valias que o Flamengo acabou deixando de lado. Então, é só ver o quanto que isso, nos próximos 3 anos, não vai comprometer o orçamento do Flamengo, né? Por mais que seja um atleta fantástico que vale a qualquer investimento. Tem que ser feita uma engenharia muito segura, porque clubes que hoje estão sofrendo com a pandemia, mesmo esses clubes maiores, mais pesados, financeiramente falando, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, enfim, esses clubes já colocaram que vão demorar para se recuperar pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Então é só ver quanto que isso não comprometeria um futuro orçamento do Flamengo, porque a gente não tem ainda qualquer certeza de quando que esse público, esse sócio-torcedor dominante, esse cara vai voltar a consumir dentro do estádio e trazer um retorno praticamente imediato, né, para que os clubes consigam um investimento. Então, a minha preocupação é essa, não é tecnicamente o jogador. O jogador é muito bom, o jogador vale qualquer investimento sim, assim como o Gabriel valia. O investimento alto que o Flamengo fez para contratá-lo em definitivo junto à Internazionale da Itália. A notícia que vem da Itália é que a Fiorentina ela busca um centroavante porque o ano dela, por enquanto, é muito ruim.
A Fiorentina é a 12ª colocada no campeonato italiano. O artilheiro da equipe é o Castrovilli, que é o meia. Tem 4 gols marcados apenas. Os outros jogadores que fizeram gols, apenas 1 gol marcado cada um. O único centroavante que marcou foi o Kuname, que chegou nessa temporada vindo do Genoa. Então a equipe está com muita dificuldade no setor, se bem que tem um outro jogador emprestado à Fiorentina, que é o Cutrone, jogador que está emprestado pelo Wolverhampton, que era do Milan, revelado que é muito bom jogador, e tem o Vlahovic, que é jogador da seleção da Sérvia, mas muito jovem, 20 anos, assim como o Cutrone, que tem 22. Claro, o Pedro também tem praticamente a mesma idade deles, mas talvez o momento do Pedro, até por ser um atleta da Fiorentina, esteja chamando a atenção para que ele volte logo, porque a Fiorentina o emprestou justamente para pegar essa experiência, para pegar essa rodagem aqui no Brasil e tentar voltar à Europa com uma bagagem maior justamente para jogar na equipe italiana. O Marcelo Medeiros no Twitter também comenta, ele fala, se não colocaram a prioridade de compra no contrato de empréstimo, é uma tremenda burrice da diretoria do Flamengo. O Marco Fernandes, se tiver o dinheiro para bancar, já consegue vender na próxima janela por um valor maior. O Felipe, Pedro é um centroavante muito bom, mas o Gabigol é muito mais jogador. Está dizendo aqui o Felipe. O Léo, bilibertadores e hepta brasileiro, fala, a Fiorentina pode pensar o que quiser. O Flamengo tem a prioridade na compra e tem mais. O Pedro não vai querer voltar para lá. Além de já ter acertado tudo com o Flamengo. Tá certo? Tá dizendo o Léo. Legal. É a turma participando com a gente através do Twitter, é o debate final. Prieto. A hashtag debate final Fox Sport. Oi, Kfouri, diga. Não, essa frase aí, a Fiorentina pode pensar o que quiser, dando a impressão de que não é ela que determina o destino de um jogador que lhe pertence, é um equívoco. Uhum. A Fiorentina pode querer vender, o Flamengo pode oferecer muito mais do que ela quer, o Pedro pode fazer todo tipo de esforço para continuar, acho até que é isso que vai acontecer, porque que jogador gostaria de sair do Flamengo, mesmo para ir para a Itália, já esteve lá. Eu fico perguntando como que deixaram o Pedro sair. Essa é a minha pergunta. Com tudo que ele já mostrou. A não ser que ele tenha sido, e é isso, futebol está na televisão, mas os treinos na Itália, não sei que tipo de impressão ele causou lá, a ponto de o emprestarem assim. Mas não é o Pedro sozinho que define o futuro dele, muito menos o Flamengo. A palavra do clube, que é proprietário dos direitos dele, é muito importante nessa história. E se a Fiorentina quiser dificultar, ela vai dificultar. Mas, assim como o Flamengo foi bem sucedido numa negociação com a Inter de Milão, que tinha a respeito do Gabriel Jesus uma opinião diferente da que a Fiorentina tem do Pedro, eu tenho confiança de que o Flamengo, se quiser mesmo, consegue permanecer com o Pedro. Mas não é simples. E a opinião do clube dele, a Fiorentina, pesa demais. É evidente que sim. André, eu até acrescentaria aí a questão da passagem, né? A ida do Pedro para a Europa. Ele sofreu uma lesão muito séria, né? Você lembra, né? Ele tinha sido convocado pelo técnico Tite, teve uma lesão de recuperação, não pôde jogar, exatamente, teve uma lesão de recuperação demorada. Essa recuperação demorada, para quem já acompanhou vários jogadores com esse tipo de lesão, e também a sua recuperação de fisioterapia, de fortalecimento e da volta lenta para os gramados, talvez isso tenha atrapalhado o Pedro na Europa. E agora, nesse retorno para o Brasil, talvez ele com mais confiança. Confiança em função da recuperação e a questão também de que no Brasil não há adaptação para o Pedro, tão pouco tempo na Europa. Chegou aqui, vestiu a camisa do Flamengo, uma grande equipe, ajudado pelo Everton Ribeiro de um lado, Bruno, Henrique, Arrascaeta, e aí o cara se soltou e se tornou mais, na linguagem da garotada atual, mais monstro ainda do que aquele que ele já tinha mostrado no Fluminense. Então, essa pode... Pessoal, tá vendo esse Camaro aqui? Em um mês trabalhando pela internet, eu consegui o valor dele. Dá uma olhada aí. Quer aprender como que eu fiz isso? Então clica no link da descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.